Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. A palavra que nós vamos meditar hoje está no livro de João, capítulo 1, versículos 22, 23 e 29, que diz o seguinte: Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando aqui nesse texto sobre dois personagens. Primeiro, o João Batista, que quem está sendo mencionado aqui nesse texto. E João Batista fala sobre aquele que há de vir, que havia no meio do povo um homem muito maior do que ele, que era antes dele, que já veio para dar direção para as pessoas aqui na terra. E a missão de João Batista nesse período era preparar o caminho do Senhor. Por isso que ele relata aqui, quando as pessoas perguntam quem ele era, ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Então João Batista, ele era aquela pessoa que veio para preceder algum acontecimento. Ele veio declarar sobre algum acontecimento, ele veio anunciar a Jesus. Ele é considerado como o prenúncio, ou seja, aquele que veio anunciar algo muito maior do que ele, que era Jesus. Então a missão de João Batista era preparar e indicar a vida das pessoas para aquele que havia de vir. O interessante aqui nesse texto é que as pessoas estavam dando autoridade a ele como se ele fosse o próprio Messias. As pessoas achavam que ele era o próprio Messias, pela forma como ele falava, pela forma como ele se expressava, a forma como ele anunciava as coisas de Deus, a forma como ele anunciava as coisas dos céus. Então as pessoas tinham um certo respeito, então elas achavam que ele era o Messias. Mas na humildade de João Batista, ele entendendo que ele não era o Messias, mas ele veio preparar o caminho do Senhor, ele sempre diz: não sou eu, existe algo maior do que eu. Não sou eu que sou Cristo, o Cristo ainda há de vir. E até perguntam para ele: mas você é Elias? Você é um dos profetas? Quem é você? Ele sempre dizia: há um no meio de vocês que é muito maior do que eu. Então, João Batista, ele tinha clareza de qual era a missão dele aqui na Terra, qual era a responsabilidade dele aqui na Terra. E para isso eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo essa meditação: você sabe qual é a sua missão aqui na Terra? João Batista, ele sabia que ele era uma voz que clama no deserto. Eu e você também precisamos ser essa voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, anunciando a palavra, anunciando a mensagem do Senhor para aqueles que estão longe, distante da presença de Deus, para que se aproximem mais de Deus. Eu quero deixar 5 pontos aqui para você. Qual é a sua motivação em servir a Deus? Por que você serve a Deus? Qual é a sua maior motivação? Você entende qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Você entende quem você é no corpo de Cristo? Você é o braço, você é a mão, você é a perna, você é os olhos, você é o ouvido. Quem você é? Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para o corpo de Cristo. Você sabe qual parte do corpo você é? Terceiro, você tem exercido a sua função com excelência nesse corpo de Cristo? Essa missão que Deus tem dado a você, você tem exercido ela com excelência? Quarto ponto: a história de João Batista. O que mais inspira você nessa história de João Batista? O que se enquadra? Como é que você se enquadra nesse contexto de reconhecer qual é o seu chamado e qual é a sua missão? E último, a humildade tem sido uma característica do seu coração, porque essa era a característica de João Batista, mesmo ele sendo sisudo nas palavras, porque ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Mas ele sabia qual era o lugar dele. Então, a humildade tem sido uma característica no seu coração.
João Batista foi humilde em reconhecer que ele veio só preparar o caminho do Senhor. Ele veio fazer algo para aquele que havia de vir, que era muito maior. Se você ainda não tem clareza, meu irmão, se você não sabe qual é o caminho que você deve estar na presença do Senhor, se você ainda não tem clareza que você veio para ser uma voz que clama no deserto, eu quero neste momento orar para que Deus venha abrir os seus olhos para que você enxerga isso. Pai, no nome de Jesus, coloco diante do Senhor a vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo esta meditação agora, Pai. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, abra os olhos, abra a mente deles, ó Deus, para que eles possam entender que eles são a voz que deve clamar no deserto, a voz que deve dar direção para as pessoas acerca do teu reino. Eles devem, Senhor, anunciar a tua palavra, endireitando as suas veredas, mostrando para as pessoas que precisam endireitar suas veredas, porque essa é a tua palavra. João Batista, ele declarava, Senhor, a mensagem de Isaías, que está lá no capítulo 40 de Isaías, que é a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, preparando o Senhor para que o Senhor venha buscar a tua igreja, buscar a tua noiva, buscar aqueles que estão precisando e carecendo da tua glória. Pai, derrama a tua graça mesmo, abre a nossa mente, abre os nossos olhos para que possamos exercer com clareza, Senhor, qual é a nossa missão aqui na terra. Qual é o nosso chamado aqui na terra? Qual é a nossa responsabilidade aqui nessa terra mesmo, Pai? Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, unge a vida, unge a casa, unge a família, dê discernimento a eles para entender o chamado deles mesmos acerca do Teu reino. Se eles estão longe do Teu chamado, Senhor, abre os olhos deles, ó Deus, para que eles possam entender, ó Pai, e cumprir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos deles para fazer, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, que nós possamos exercer com excelência, Senhor. Que nós possamos fazer com excelência tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. Porque nós queremos, ó Pai, eu quero estar no centro da Tua vontade. E que o meu irmão e que a minha irmã, Senhor, que está ouvindo essa meditação também tenha esse mesmo desejo, ó Deus, de fazer, ó Pai, de realizar e cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu chamado e ser um canal de bênção do Senhor aqui na terra mesmo, ó Pai. Ó Deus, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com a Tua presença e enche-nos com a Tua glória mesmo nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.